Bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite, participar dessa live do Open Mind Brasil. O Open Mind é uma startup que facilita networking, facilita conexões, e nós fazemos isso através de algumas ferramentas de comunicação. Uma delas são essas lives que a gente proporciona, a gente traz conteúdo relevante e aproveita os minutos que antecedem a live depois, durante as perguntas, para trocar informação, falar um pouquinho sobre cada um. Hoje o tema é anonimização de dados e, como de praxe, eu vou pegar aqui a minha colinha para a gente apresentar o nosso convidado. O convidado de hoje e o tema também são indicações do Open Minder Jorge Guerin, e que entrou em contato com a comunicação, propôs o tema, falou da relevância, obviamente nós sabemos disso, e aí a gente costurou junto essa vinda do Manuel para falar aqui com a gente. Se você também tiver uma sugestão, tiver um nome interessante, fique à vontade para entrar em contato com a comunicação para ajudar a gente a fazer essa ponte. Obrigada, Jorge, por esse contato. Bom, o Manuel Herranz é CEO da Pangianic, uma empresa de serviços de tradução e também de anonimização de dados. É engenheiro formado pela Universidade de Manchester e pelo MIT Sloan School of Management. Manuel Herranz escreveu ou colaborou em mais de 12 artigos acadêmicos na área de inteligência artificial, reconhecimento de padrões, tradução automática adaptativa e anonimização. A solução de anonimização que ajudou a desenvolver está em uso no Ministério da Justiça espanhol e também em 27 escritórios de ombudsman em 24 idiomas. O tema de hoje, então, é a anonimização de dados, e eu passo a palavra para o Manuel Herranz. Muito obrigada e bem-vindo. Obrigada, Carmen. Muito obrigado. É um prazer para mim poder dirigir-me a toda a audiência. Desculpem-me para o meu português e espanhol, mas há muitos anos que eu estudei português. Bueno, hola, bom dia a todos. Meu nome é Manuel Herranz, sou de Pangianic, uma empresa espanhola que desde o ano 2000 vem trabalhando na área de processamento de linguagem natural para oferecer soluções a governos, a corporações, à indústria. É um grande prazer poder me apresentar e conhecer um público tão distinto como eu. Sou um grande admirador do Brasil também. Saudações. Hoje estou aqui para falar da anonimização de dados e como as tecnologias de anonimização estão se tornando cada vez mais um serviço no qual todas as empresas modernas precisam confiar para compartilhar e transmitir dados contendo informações pessoais. Antes de começar, gostaria de comentar que, embora que Pangianic não seja uma empresa conhecida no Brasil, espero que nos conheçam muito em breve, a Pangianic recebeu muita cobertura na imprensa especializada da Forbes, Huffington Post, Fast Company, Real Time, Entrepreneur, IB Times, Revista.com, em muitas universidades europeias. Em 2021, a Pangianic fez a lista do Financial Times das 1000 empresas de crescimento mais rápido da Europa. E como referência final, direi que a Pangianic liderou 5 projetos europeus na área da inteligência artificial para a transformação digital das administrações públicas europeias, tradução automática privada, como aprendizagem automático, anonimização, etc. Cada projeto tem tido um aspecto comercial que implementamos na indústria privada. Bem, as leis de proteção de dados existem há cerca de 25 anos na maioria dos países do mundo. No entanto, eles lidavam com uma realidade diferente. Eles tinham a ver com sistemas de proteção internos e não foram projetados para a era da internet. Com o advento e o sucesso de numerosas empresas de internet, a União Europeia ficou preocupada como que estava acontecendo com os dados de seus cidadãos e consumidores, e atualizou a lei para aprovar o GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em 2016. Esta lei causou muita confusão e preocupação em alguns países, como os Estados Unidos, pois marcou o início do conceito de soberania de dados. Estabeleceu multas para empresas e organizações
que divulgaram dados pessoais ou formas de vincular informações a um indivíduo, sem seu consentimento expresso. A ideia era evitar que grandes corporações utilizassem dados de cidadãos europeus para lutar contra a pirataria de dados, para elevar os níveis de segurança e respeito pelos dados de um cidadão que um cidadão produz em seu relacionamento com as administrações públicas, como a indústria, como corporações privadas. A lei entrou em vigor em 2018 e as inspeções de empresas e organizações europeias estão ocorrendo diariamente. Logo depois, Califórnia, Brasil, o Japão, como temos visto, começou a trabalhar as suas próprias leis de proteção de dados. Desde 2020, a LGPD está em vigor no Brasil, o Japão, promulgou a sua atualização sobre a lei anterior, que entrou em vigor em 2022. Aqui estão alguns exemplos que inspiraram a União Europeia a proteger seus cidadãos e o seu uso de seus dados por gigantes da tecnologia. A preocupação global, porque hoje em dia as empresas de Vale do Silício, de Califórnia, podem fornecer um serviço local a partir de servidores nos Estados Unidos. E se nós, os consumidores, tivermos alguma reclamação, temos que litigar nos tribunais de São Francisco, não na cidade onde o serviço está sendo fornecido. Nós, os usuários, também não sabemos o que acontece com os nossos dados pessoais do Brasil, da Europa, do México, do Japão. A China tem uma estratégia totalmente diferente. Ela ficou um firewall e fechou a internet à população. A China optou por uma política diferente. Eles simplesmente disseram nada de Google, nada de Facebook, nada de Twitter, vamos a criar nossas próprias redes sociais, uma internet privada. Isto me leva a uma área muito importante. A anonimização não é cibersegurança. A proteção de dados pessoais é lei. A cibersegurança não é. Não ter um sistema de cibersegurança é a proteção, pode ser insano desde o ponto de vista da segurança e pode nos privar de obter informações ISO, certificações ISO. Entretanto, não proteger os dados pessoais de nossos clientes, de nossos funcionários, de nossos cidadãos é simplesmente ilegal. É por isso que as empresas ao redor do mundo recebem multas astronômicas, como podemos ver. Orange, 42 penalidades, 2 milhões de euros. Mas a Espanha, Telefónica Móviles, 2 milhões de euros. Vodafone, 1 milhão de euros. Por não compartilhar com segurança dados pessoais. Isto somente em 2021. Entretanto, não são apenas as grandes empresas que são auditadas. Auditores visitam organizações, empresas e administrações públicas de todo tipo. Como podemos ver aqui, temos a Grécia, o Chipre, a Dinamarca, a Polônia. Neste ano, em março de 2022, uma escola de língua grega recebeu uma multa de 2.000 euros. Uma escola de línguas na ilha do Chipre, 5.000. Mas um banco sueco, 720.000. É uma empresa polonesa de marketing, 1 milhão. As multas continuam em todos os tipos de organizações, grandes, pequenas, em todos os países da União Europeia. Se vocês têm negócio, business com empresas europeias, estão obrigadas a contar com programas de anonimização no compartimento de dados pessoais. Bem, vamos a concluir esta primeira parte esclarecendo estes dois conceitos. A segurança cibernética protege contra ameaças externas e a anonimização é algo mais. A anonimização é utilizada para compartilhar dados sem revelar a identidade dos usuários, trabalhadores, clientes.
quando uma empresa se apresenta como responsável no processamento de dados pessoais, é percebida como uma empresa que é responsável com os seus clientes, é séria, respeitadora da lei. Uma empresa que foi capaz de se adaptar aos novos tempos, implementar tecnologias além da cibersegurança, segurança contra ataques. Nós estamos falando de impedir a entrada de um hacker em nossos sistemas. Estamos falando do fato que diariamente nossas equipes têm que compartilhar documentos que contêm dados de nossos funcionários, clientes, e não devem revelar mais informações do que as necessárias. Lista de funcionários, apresentações com nomes de gerentes, documentos e propostas onde são mencionadas pessoas, clientes, os cidadãos, decisões judiciais. No século XXI, nós, como empresas, temos a responsabilidade social de cuidar da privacidade dos nossos clientes, funcionários e usuários. Não só isso, a lei exige que o façamos. Mas que é a anonimização, concretamente? A anonimização é a remoção de informações que podem identificar uma pessoa ou dados. Tais dados podem ser o nome, o sexo, profissão, ser parente de alguém, etc. Infelizmente, não há muitas soluções automáticas confiáveis. Na maioria das vezes, as pessoas recorrem a processos manuais, apagando nomes ou outras informações. Isso não cria nenhum valor para as empresas e consome muitos recursos. Vejamos alguns tipos de anonimização e como eles funcionam. Existe uma anonimização, como lacunas, que atende a todas as exigências da lei, mas não é muito atraente, não é muito sexy. Anonimização com placeholders existe, um pouco melhor. Isto pode ser muito útil se mudarmos para caixas pretas, como veremos mais adiante. E também existe a pseudonimia. Nós chamamos pseudonymization. Ou seja, a substituição de nomes reais por nomes fictícios. Lugares reais por lugares fictícios. Isto também é interessante porque é um processo reversível e nós criamos novos dados. Estes processos são muito interessantes para continuar usando os dados, porque imagine se alguém rouba nossos dados, encontrar dados anonimizados, eles não valem nada. Você só vai encontrar informações ocas, sem sentido, como talvez alguns números, alguns dados pessoais, sem ideia do lugar ou da pessoa de que estamos falando. Imagine se um hacker, após semanas de trabalho, entra nos nossos servidores para descobrir que nenhum dado contém informações pessoais, porque os processos de anonimização podem criar arquivos indexados nos quais armazenamos essas informações em outro lugar. Estes hackers fizeram o trabalho para nada. Eles não obtiveram informações relevantes. Sabemos que eles entraram, ok, e podemos agir, e os dados pessoais estavam em outro lugar. Bem, vamos a falar um pouco rapidamente sobre o nosso projeto MAPA para a União Europeia. Entre 2019 e 2021, Pangiani liderou um consórcio europeu para desenvolver o primeiro anonimizador multilingüe, que agora trabalha nos 24 idiomas oficiais da União Europeia. São 27 países. Esse projeto está sendo utilizado diariamente em ambientes muito exigentes, tais como o Ministério de Justiça espanhol, Ombudsman europeu, os 27 escritórios nacionais de proteção ao consumidor, etc. O projeto foi um sucesso e vocês mesmos podem testar a versão no demo site do projeto em qualquer dos 24 idiomas da União Europeia, no modo multilingüe. Na verdade, vocês podem desfrutar frases em um idioma, procurar frases em português, ou em inglês, ou espanhol, ou
polaco, e mapa anonimizará os dados pessoais de cada frase. Em estoniano, em italiano, em búlgaro. Bem, já falamos sobre como a anonimização ajuda os sistemas de segurança contra violações de dados. Eu não vou passar muito tempo aqui, só quero mostrar, como todos sabemos, que as empresas são, de fato, alvo e perdem dados dos seus clientes e usuários, e, acima de tudo, perdem credibilidade. Na semana passada, Iberdrola, maior fornecedor de eletricidade da Espanha, sofreu um ataque no qual perdeu os dados de 1.300.000 clientes. Ninguém sabe o que vai acontecer com esses dados, que são os dados das pessoas, das famílias que pagam suas contas de eletricidade todos os meses. Agora, esses hackers sabem onde vivemos, possivelmente onde moramos, possivelmente quanta eletricidade consumimos, possivelmente nosso número de identificação fiscal, passaporte, número de telefone. Sou um cliente de Iberdrola e não estou muito feliz em saber que os meus dados pessoais podem acabar sendo vendidos por $10.000, $50.000 ou $100.000 para receber todo tipo de publicidade ou pior. E teria sido tão fácil de fazer isto, por exemplo, só para termos informação, e estamos conversando com Iberdrola para trabalhar com seus sistemas de segurança e seu departamento jurídico e financeiro para adotar nosso sistema de anonimização como complemento à sua cibersegurança. Porque se o hacker tivesse tido este contrato, bem, não seria de grande utilidade, seria. Bem, hoje aprendemos que existe um imperativo legal que nos obriga a empresas a ter sistemas de anonimização para que os dados de nossos clientes, usuários, cidadãos estejam seguros. Na Pangeanic temos um produto chamado Masker, desenvolvido como resultado de um projeto europeu que ajuda empresas, grandes e pequenos escritórios, grandes e pequenas indústrias, a cumprir a lei de proteção de dados. Cada cliente é um mundo, como decimos em espanhol, e muitas implementações requerem personalização para uso particular, como um banco de dados específico em uma determinada empresa ou administração pública. Mas, para isso, temos um período de teste gratuito, no qual os clientes podem fazer testar a ferramenta. Em muitos casos, apenas para tornar os documentos anônimos, a ferramenta Masker geral é suficiente. Em alguns casos particulares, temos que criar uma conexão específica, um tratamento particular de certos nomes ou formatos de texto. Bem, os encorajo a experimentar a versão em português. A versão de masker.pangeanic.com. É uma plataforma muito, muito fácil de usar, apenas para anonimizar, também para traduzir, em um ambiente completamente privado, documentos. E não é como Google, não. A Pangeanic defende a privacidade dos seus clientes e construiu máquinas especiais de tradução. Chamamos estas máquinas clones. Cada cliente tem a sua própria para traduzir com a sua terminologia específica. Vocês podem anonimizar, traduzir, ou traduzir e anonimizar ao mesmo tempo. E com isto, eu acabo a minha apresentação hoje. Tá certo, muito obrigada pela apresentação. Nós estamos conversando com o Manuel Herranz, que está falando hoje sobre anonimização de dados, e como de praxe, a gente já abre para perguntas. Fiquem à vontade para poder conversar diretamente com o Manuel, que traz uma visão, uma abordagem espanhola sobre a questão da LGPD que vivemos aqui no Brasil. Enquanto ninguém se manifesta, eu gostaria de fazer uma pergunta já. Com a tecnologia disponível, a gente pode entender que a anonimização de dados ela é absoluta e irreversível? Sim, a anonimização é absoluta e não é reversível. A pseudonimização é irreversível.
há um arquivo index, aí você pode tornar a ficar os nomes reais, as relações reais das pessoas, dos lugares. É a diferença. A diferença é reversibilidade ou irreversibilidade. Sem irreversibilidade, anonimização. Reversibilidade, pseudonimização. Tá certo, obrigada pela resposta. Abrimos então para o Jorge, que levantou a mão. Tem uma pergunta, Jorge? Sim, é uma pergunta e um comentário para que o Manuel pudesse compartilhar, que algumas conversas que eu tive com o Manuel antes, né, era de ver o problema que as empresas estão esperando as multas antes de tomar iniciação. As empresas estão esperando ataques cibernéticos antes de tomar alguma ação. Manuel, você podia reforçar a diferença novamente aí entre a cibersegurança e a anonimização? Porque as pessoas falam, minha empresa tem cibersegurança, mas as pessoas não sabem como utilizar a anonimização como outra capa. Você podia falar sobre isso de novo? Sim, é uma outra capa, é uma realidade diferente. Por exemplo, a cibersegurança é um castillo. É um castillo, é um bunker da proteção frente a ataques externos contra a nossa empresa. Bem, o que fazemos nós quando temos que compartilhar dados, realmente? Não necessitamos cibersegurança. Nós precisamos de eliminar dados pessoais, que também podemos eliminar dos bancos de dados das empresas. Então, quando um hacker entra na empresa, não encontra nada, encontra dados que não estão relacionados com pessoas, ou com lugares, ou com dinheiro, ou com contas bancários ou tarjetas de crédito. A ciberseguridade está aqui. A anonimização está a trabalhar com a base de dados por baixo. E também serve para compartilhar com segurança o cumprimento das normas, dos estándares das normas ISO. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Agora a gente abre para o Gustavo Gonçalves. Pode fazer sua pergunta, Gustavo. O microfone ainda está fechado, Gustavo. Sem áudio. Agora sim. Não estava conseguindo tirar o mudo. Obrigado. Manuel, muchas gracias por su presentación, muy clara, muy interesante, tema muy importante para nosotros. Manuel, me gustaría entender, yo entendí que tu trabajo, o trabajo de Pangiani, que está voltado para las empresas que necesitan proveer anonimización de los datos de sus clientes. Pero ¿cómo nosotros como individuos debemos nos comportar con la anonimización? Porque tenemos servicios prestados por empresas para nosotros y queremos que nuestros datos sean anonimizados. Pero ¿cómo debo me comportar para que hay una forma de solicitar a la empresa que mis datos sean anonimizados? Dentro de las leyes gerais de protección de datos, ¿hay un canal para esto? ¿O yo dependo solamente que la empresa que me preste servicio tome la iniciativa de anonimizar mis datos? Sí. ¿Contesto en español, en portugués? Como quiera, portugués, español. Em português, por favor. Em português. Vale, ok. É obrigatório por lei que a empresa tem a obrigação de anonimizar os dados dos seus clientes. E nós podemos solicitar às empresas europeias, brasileiras, americanas, uma cópia da política de proteção de dados pessoais. O que é que eu faço a empresa com os meus dados? Quantos dados tem? A empresa sabe onde eu moro, sabe o meu conto bancário e qual é a política para compartimento. Se não há,
há uma política assim, a empresa não tem política para anonimização, é obrigatório. Podemos ir lá ao juzgado ou a gerente, a diretor de proteção civil de dados, está Brasil, está Espanha, está Alemanha, está França, e denunciar a empresa. Entendido. Muito obrigado. Graças. Obrigada, Gustavo, pela sua pergunta. O Pavan fez uma pergunta no chat, eu vou pedir para ele abrir a câmera, o microfone, fazer a pergunta. Se ele não quiser, depois eu faço. Enquanto ele não abre, não se comunica aqui, eu faço uma outra pergunta no sentido do privacy washing. Até que ponto as empresas realmente estão colocando em prática essa questão da anonimização ou tudo ainda está no nível do discurso? Agora, como bem disse o Jorge, as empresas são reativas, estão esperando a receber uma multa de 2.000, 5.000, 10.000 euros para fazer algo, para fazer alguma coisa. Não é muito inteligente quando as subscrições ou a implementação de políticas de anonimização, estamos falando de subscrições muito econômicas, mas o problema é que eles não sabem o que fazer ativamente, são reativas. Então, quando eles vão aplicar ou implementar políticas da 27001 de seguridade, de ISO 9001, é quando as empresas recebem informação sobre a necessidade de contar com políticas de proteção de dados. Nesse sentido, a gente viu isso muito acontecer como uma estratégia de combate à pandemia, de se usar os dados para tentar mapear o aumento e traçar políticas aí de tratamento. E até que ponto, então, a lei ela vai ser burlada em nome da segurança? O senhor acredita que não volta mais atrás, daqui para frente é cada vez melhor ou há risco, sim, de os dados, né, e a proteção da identidade da pessoa está sempre em risco em nome da segurança, de uma segurança maior? Os dados pessoais podem estar no disco ou disco diferente, ou nuvem diferente. Mas é um arquivo index que contém somente os dados pessoais ou informações pessoais. A minha rua, o meu nome, o meu conto bancário, a minha relação como esposo, marido, como homem, a minha mulher. Mas no texto, Manuel não aparece. Não está. Quando o texto requer que o meu nome fique lá, então a base de dados faz uma chamada ao arquivo index e o arquivo index porta o registro 125, por exemplo, é o nome de Manuel, é o nome da rua. E somente nesse momento. Então, se um hacker entra à base de dados, ele não vai encontrar nada. Ok, Jorge tem mais uma pergunta. Só complementando o que o Manuel falou antes, né, do tema que as empresas, por exemplo, eu também falo com empresas sobre esse tema, e as empresas não, por exemplo, a parte jurídica, que eu falo muitos advogados que estão implementando a Lei de Proteção Geral de Dados nas empresas, não sabem sobre anonimização, não sabem como utilizar isso. Então, por exemplo, eu conversei com uma multinacional e a pessoa que era uma advogada, ela falou: Jorge, a gente está implementando agora, vamos falar o próximo semestre. Eu falei: não, vamos conversar sobre esse tema agora para vocês entenderem. A gente conversou e aí ela viu, é verdade, a gente tem que ver como utilizar isso agora. Então, a gente já está vendo como utilizar no momento. Se as pessoas esperam para depois, vai ser mais difícil implementar.
Então, isso que o Manuel estava falando. As empresas não estão sendo proativas, estão sendo reativas. E estão esperando um problema. Que isso é o que a gente vê, como nós que estamos aqui no Open Mind, que somos estamos num nível de ter decisões, temos que falar nas empresas de, o que a gente está fazendo dentro das empresas? É só encriptação ou a gente está vendo como proteger os dados dos nossos colegas, dos nossos clientes, etc. Sim, toda a encriptação, toda a cibersegurança é vulnerável. Tudo, absolutamente tudo. FBI na América foi hackeado o ano passado, o CIA. Toda a cibersegurança é vulnerável, porque é informática. Mas se os dados que eu estou a procurar não trovo, não encontro lá, não servem para nada. Tá certo. A Cristiane tem uma pergunta. Fica à vontade, Cristiane. O áudio ainda não está aberto. Só um minutinho. Bom dia a todos. Desculpem. Problema de clique, olha. Você acha que é possível a essas alturas? Mas, Manuel, parabéns pela apresentação. Eu cheguei um pouco atrasada, até peço desculpas, estava numa outra reunião, mas eu queria só que você nos explicasse o seguinte: você tem uma ferramenta para fazer esse trabalho, é uma aplicação, e essa ferramenta, ela pode ser customizada ou administrada por profissionais da empresa, ou vocês prestam esse serviço? Eu queria, qual que é o nome dessa ferramenta e como que vocês atuam exatamente nos clientes hoje, só para que eu possa fazer um entendimento. Eu sou uma pessoa de tecnologia, então, desculpe até a pergunta para os outros colegas aqui, empresários, mas como eu sou de tecnologia, eu gostaria de entender como é que vocês efetivamente atuam nas empresas. Obrigada. De nada. Muito obrigado. A ferramenta chama-se Masker, é disponível na URL que eu fiquei no chat, e vocês podem ficar nomes, informações, português também, na versão básica. A ferramenta é disponível também para empresas na localidade, in situ. Nós chamamos deployment, on-premise. É possível de contar com uma ferramenta em um Docker container para a empresa no Brasil, Paraguai, Argentina ou Estados Unidos. No Ministério Espanhol de Justiça tem uma cópia exata da ferramenta e eles la usam todos os dias para decisões judiciais. Testigos em português? Uhum. Testigos? Testemunhos. Testemunhas, para testemunhas. Muito bem. E vocês já têm clientes no Brasil? Não. Ah, muito bem. Não, mas só para entender, né? Essa é uma oportunidade, obviamente. Tenho contatos, sim. Contatos, sim. Na verdade, a questão de anonimização de dados no Brasil, ela é premente, porque o nosso processo de LGPD, ele começou basicamente no ano passado, não são muitas empresas que já foram autuadas, mas tem muitas empresas trabalhando nisso. Então, eu acho que é importante mesmo essa fala, porque essa é uma demanda muito importante para as empresas, né, de qualquer forma. E ela passa muito despercebida, muitas vezes no nível empresarial, diretivo, que é esse nosso nível aqui, C-Level, porque muitas vezes ela está escondida lá dentro da área de tecnologia ou da área de segurança de dados das empresas, mas ela é muito importante porque esse assunto de cybersecurity e de analytics, ele expõe demais o nome das empresas no mercado, né? A própria marca das empresas no mercado. Então, é importante estar atento a isso e trabalhar nessa frente. Por isso que me interessou conhecer essa solução,
Eu já tinha conversado com o Jorge, porque realmente essa é uma demanda bastante importante. Obrigada, viu, Manuel, pela apresentação. Obrigado, Gustavo. Obrigada, Cristiane. Agora a gente volta com o Gustavo Gonçalves. Obrigado, Carmen. Manuel, mais uma pergunta. Você mencionou a existência de arquivos indexados, que contêm os dados originais de cada pessoa e que preservam essa identidade. Mas você disse que se um hacker entrar na base de dados de uma determinada empresa, que estiver com sua base de dados anonimizada, ele não verá a base de dados. Mas o que impede o hacker de entrar no arquivo indexado? O arquivo indexado está em servidor distinto, possivelmente uma nuvem distinta. O hacker tem que entrar novamente e hackear outro servidor. 2 servidores. É altamente difícil. Doble proteção, doble cibersegurança. Eu entro, não acho, tem 5 dias tratando de entrar, entrei, mas não encontrei nada. Porque a informação está em outro servidor que não sei onde está. Entendi. Na verdade, então, o processo ele não é uma barreira absolutamente impenetrável, ele é uma segurança adicional para criar dificuldade. É como um ladrão tentando entrar em casa, né? Se ele percebe que tem um alarme, ele vai fugir e vai roubar outra casa que esteja mais fácil. Corretamente. Correto. Sim, e com a primeira entrada do hacker, nós sabemos que sofrimos uma entrada, porque ela está tratando de obter os dados. Então, é quando nós podemos ficar a fechar a conexão à internet ou implementar segurança contra essa entrada. Bem, os dados estão em um outro lugar. Não estão de frente para o hacker. Entendi. Então, obrigado. Bem, assim. Obrigada, Gustavo. Agora a gente passa para o Paulo Pavan, que já fez a pergunta no chat. Fique à vontade, Paulo, bem-vindo. Olá, bom dia. Obrigado, Manuel, pela apresentação. Obrigado. Aqui nós temos... Eu trabalho numa empresa de base europeia, então esse assunto já é sensível já há algum tempinho, mas eu percebo que ainda o esforço ele se divide em 2 frentes e apenas e tão somente. A primeira é o awareness, então é treinamento, é entendimento, é sensibilização, e a outra vem num contexto que já foi explorado aqui, que é o cybersecurity. Então, você aumenta a sua fortaleza total, mas aí o interesse talvez seja muito maior em proteger os seus dados de processo, as suas informações mais sensíveis, de manter a sua operação funcionando, do que especificamente os dados das pessoas com quem a gente se relaciona, clientes, fornecedores, parceiros. E me parece que isso ainda é assim, porque não há, pelo fato da LGPD ser relativamente nova, como já foi colocado também, ainda não há uma motivação econômica para se correr atrás disso e de se aumentar essa sensibilização e as proteções que possam ser colocadas como essa ferramenta que você está trazendo para a gente, Manuel. E a minha pergunta era no sentido de, acho que você começou a comentar isso numa resposta para a Carmen, se já está havendo decisões judiciais em prol daqueles que têm seus dados roubados, né, de sistemas. Enfim, aqueles que são sujeitos a ataque hackers, que você citou um dos exemplos aí com milhões de dados disponibilizados. Se essas pessoas que tiveram seus dados disponibilizados, se isso já começou a gerar uma jurisprudência para que isso seja ressarcido de alguma forma, porque essa pressão econômica pode fazer as empresas se movimentarem mais rapidamente. Bom, há uma parte que é a cibersegurança, cybersecurity, e a anonimização é complementar. Ok.
Mas que passa se eu tenho que compartilhar os dados dos meus trabalhadores como uma outra empresa, porque 4 trabalhadores meus têm que ir lá fazer um trabalho, e essa empresa demanda-me que eu estou ao dia, estou atualizado com as minhas contribuições à Seguridade Social. O meu sistema produz um listado de 50, 60, 100 trabalhadores. A solução é Tipex. A solução é taxar, borrar os nomes dos trabalhadores e deixar lá somente os 4 trabalhadores que vão secundados a outra empresa. E há muitas situações de compartimento de dados que para a qual a lei tem multas, é necessária a anonimização mais allá de cibersegurança. Cibersegurança é uma coisa e a anonimização é complementária. Ok, uma aplicação. Aplicação número 2, mais importante, é que eu vou fazer quando tenho que compartilhar dados dos meus trabalhadores, dos meus clientes. Eu tenho que compartilhar essa informação, porque eu quero falar de campanhas, quero falar dos meus trabalhadores, de uma secção dos meus trabalhadores. O meu sistema produz todos os listados. Só complementando, Manuel, só complementando essa pergunta, Pavan, as empresas no Brasil ainda não estão vendo multas em relação a isso. Né? As multas ainda não estão vindo, porque parece que, eu não sei como que fala em português, mas em espanhol é marcha blanca, né? Estão dando como alguns meses, anos para as empresas se colocarem para se acostumar. Então, por exemplo, eu tenho conversado com empresas e eles falam, não, a gente ainda não está fazendo nada, porque não estão vendo multas. A gente acha que no momento que comecem as multas, as empresas vão ir mais atrás. Tem sentido? Mesmo as europeias, viu, Jorge? Mesmo as europeias. Também as europeias. Sim, as multas europeias ocorriam normalmente porque essas empresas, grega, Chipre, compartilharam dados de contratos. Não por problemas de cibersegurança, porque eles compartilham dados de contratos onde o Pavel ou o Jorge têm um contrato de X, e este contrato terminou um e-mail de um empregado da empresa em um outro e-mail. E eles sabem eles sabem na minha rua, onde eu moro, ou sabem o meu número de passaporte. Como é possível? O seu da empresa, o seu e-mail, o seu passaporte terminou em um outro e-mail em Salamanca ou em Paris. Tá certo, obrigado, Pavan, pela pergunta. Se alguém tiver mais perguntas. Bom, muito obrigada, Manuel, por aceitar o convite, por falar um pouquinho sobre esse tema ainda novo no Brasil, que traz muitas dúvidas. Agradeço também a ponte feita pelo Jorge, agradeço a presença de todos e passo a palavra para você. Não sei se você quer acrescentar algo mais. Eu? Sim. Sim, foi um prazer. Há muitos anos que não falava tanto português. Fala muito bem português, Manuel, parabéns. Bueno. Era melhor. Foi um prazer compartilhar momentos com vocês, e se têm informações ou requerem alguma coisa mais, ou aprender mais coisas, experiências do que está ocorrendo na Europa com a proteção de dados, estou à sua disposição. Tá certo, muito obrigada, uma boa tarde a todos e a gente se encontra no próximo evento. Tchau!